Você já tomou uma decisão financeira contando com aquele dinheiro que nem tinha entrado? Já contratou alguém porque o contrato estava 99% fechado? Já mudou de escritório porque achou que o faturamento ia dobrar, né? Bom, se você já fez qualquer uma dessas coisas, você tá jogando o seu negócio como se fosse um cassino, né? E o pior é que você achou que estava sendo estratégico. Essa cultura do empreendedorismo brasileiro tem um grande problema, né? A gente parece que foi criado para acreditar no sonho, no esforço, no universo que conspira. E tá tudo bem, né? Isso tem valor quando a gente está começando. Só que no financeiro, um otimismo sem estrutura é um risco de segurança, né? Hoje a gente vai falar sobre o princípio da prudência. Esse é um conceito que a contabilidade leva muito a sério e que a maioria dos donos de empresas que a gente tem aqui no Brasil sequer já tem ouvido falar, né? Nunca nem ouviu falar disso. Então fica até o final porque se você ainda gerencia seu caixa pelo melhor cenário possível, esse vídeo ele pode ser mais importante do que você imagina. Deixa eu te contar dois casos, né? A gente tem ali, eu não vou falar nomes, porque quando eu falo de financeiro é bom a gente não citar nomes, né? Mas eu tenho certeza que você vai se reconhecer, né? Ou pelo menos vai colocar alguém aí que você já tenha ouvido falar alguma história parecida, né? Eu tenho um exemplo clássico, tá? Que aconteceu com um cliente meu. Eles montaram todo um planejamento contando efetivamente com um crescimento de 20%, né? Foi o que a gente estabeleceu ali na meta no final do ano, né? Então era 20% no primeiro trimestre desse ano. E aí eles investiram, contrataram gente, até mudaram de escritório, só que no resultado não foi nem um pouco positivo, né? Porque a empresa, ao invés de crescer os 20%, ela acabou perdendo 10% de clientes. Ou seja, tinha ali alguma reserva, graças a Deus tinha pelo menos um pouco de reserva, mas essa reserva ela foi consumida por esse erro estratégico, né? E o erro aqui, ele acontece com muita parte dos empreendedores que a gente tem por aí, né? Essa decisão financeira ela foi tomada se baseando apenas no melhor cenário possível. E o melhor cenário possível é exatamente onde mora o perigo. Mas por que será que a gente faz isso, né? Por que é tão difícil ser conservador quando a gente tá animado, né? Tem uma explicação muito lógica para isso e ela não é só burrice não, tá? É uma explicação realmente biológica. O cérebro do empreendedor, ele é treinado para esse viés de otimismo. É um mecanismo de sobrevivência, né? Se você não acredita que as coisas vão dar certo, né? Você simplesmente nunca teria aberto a sua empresa, você não teria, acho que nenhum empreendedor teria aberto o negócio se, lá ele, né? Se não imaginasse que as coisas iam dar certo, né? Só que esse mecanismo, ele te deu coragem para você começar, para você correr atrás dos seus sonhos, mas ele também distorce a sua leitura financeira quando você está muito animado, né? Você pensa numa balança, né? De um lado, você tem um contrato, está quase fechado. De outro, você tem 2 salários novos para você poder pagar referente a esses contratos, né? O cérebro otimista, ele vai nivelando os dois, né? Então, é como se a receita provável ela fosse igual a uma receita garantida. Só que não é, né? Receita provável é expectativa. Receita garantida é que é caixa. E olhe lá, né? Porque às vezes essa receita ela tá gerada e o cliente pode nem te pagar, né? Geralmente, o que faz uma empresa quebrar? A empresa ela quebra por falta de caixa, né? Não tem outro motivo para uma empresa quebrar que não seja falta de caixa. Não é falta de expectativa. Tem um nome técnico que a gente pode dar para isso, que é psicologia comportamental. Então, a gente está falando de planejamento otimista. Tem um nome em inglês, né, que é planning fallacy. A gente sistematicamente subestima os riscos e superestima os resultados. Então, quando a gente está trabalhando dentro de um projeto, a gente acaba errando nessa avaliação. E a contabilidade, muito antes de qualquer psicólogo trazer esses conceitos, ela já sabia disso, né? Por isso que a gente tem, dentro do princípio contábil, algo que se chama princípio de prudência. Então, a gente vai falar um pouco sobre esse princípio no vídeo de hoje, né? Princípio da prudência, na verdade, ele basicamente fala o seguinte, né? Na dúvida, você contabiliza pelo pior cenário. Então, se você tem uma receita incerta, você, às vezes, não pode reconhecer, né? Você não sabe se isso vai acontecer ou não. Você tem que provisionar isso. Então você registra como se ela fosse acontecer.
despesa incerta. Em outras palavras, se você tem uma possibilidade de perda, você precisa antecipar ela. Só que você não pode antecipar os seus ganhos. Isso não é pessimismo filosófico, nada disso, né? É simplesmente um princípio técnico. E isso é previsto nas normas contábeis, tanto do Brasil como nas normas contábeis internacionais. E existe exatamente porque o ser humano ele tem dificuldade de fazer isso sozinho. Na prática, isso significa que quando você está tomando uma decisão financeira, você precisa sempre se perguntar, né? Esse resultado que eu estou contando já é um dinheiro garantido ou é só uma aposta? E se for uma aposta, aí você não pode colocar isso dentro do seu planejamento como se fosse certo, né? Então, ele pode entrar como um cenário, né? Então, a gente montar cenário é importante, só que o seu cenário base, aquilo que você tem dentro da sua estrutura, ele só pode, aquilo que eu chamo de cenário base, aquilo que é a base para você tomar uma decisão. E esse cenário base para suas decisões, ele precisa ser avaliado com base naquilo que você tem dentro do seu caixa, naquilo que é realista, né? Então, o cenário base ele precisa ser conservador. Então, eu vou dar um exemplo numérico aqui para a gente entender um pouco mais disso na prática, né? Você tem a empresa X, ela tem ali um faturamento mensal de R$80 mil, só que ela está negociando um contrato novo de R$40 mil por mês. E ela tem uma alta probabilidade de fechar esse contrato, tá? Só que ele não está assinado ainda. No cenário otimista, então se a gente fosse avaliar com base nisso, né, ela teria uma entrada de R$120 mil de receita. Então, como ela está avaliando as decisões dela com base no cenário otimista, ela fala, ó, então a gente vai contratar, a gente vai expandir, vamos investir aqui na equipe para atender esse critério, né, esse contrato novo. Se a gente fosse trabalhar dentro de um cenário prudente, que é o correto, né, um cenário base, a gente teria que trabalhar baseado nos 80 mil, que é o que você tem garantido, né? É o que está ali certo, né? As decisões financeiras, elas deveriam ser tomadas com base no cenário dos 80 mil. Então, se o contrato fechar, aí tudo bem, né? Você vai ter uma folga para você poder contratar, só que com o caixa nas mãos, né? Você não vai contratar com a expectativa do que pode acontecer. Caso o contrato não feche, aí pelo menos você não quebrou o seu negócio, né? Você pelo menos estava preparado para isso. A diferença não é entre você ser otimista e você ser pessimista, né? É você trabalhar pelaquilo que você tem, diferente daquilo que você quer ter, né? Então, prudência, ela não é para paralisar o seu negócio. Isso é um ponto importante, porque pode ser que você esteja pensando, né? Mas se eu precisar pensar sempre no pior cenário possível, eu não vou crescer nunca, né? Isso está errado. Você deve ter metas ambiciosas, você pode projetar crescimento, você pode traçar os planos mais ousados possível, você pode sonhar grande. Só que as decisões de caixa, as decisões de contratação, de aluguel, de investimento, elas precisam ser ancoradas num cenário conservador. Sonha grande, isso eu vou dar uma dica essencial para você, né? Você sonha grande e você gasta pequeno para você crescer com segurança. 3 coisas que você pode fazer aí essa semana para você começar a organizar essa casa avaliando esses cenários, né? Primeira é você separar o que é receita garantida do que é receita provável. Aí se você tiver um planejamento, você tem que separar essas duas coisas. Então você abre a sua projeção de fluxo de caixa, que eu espero que você tenha, e você vai marcar entrada projetada de entrada garantida, né? Então o que diferencia isso? Quando o contrato está assinado do que está em negociação, né? São duas coisas diferentes, né? Então você tem que tratar as duas coisas de forma completamente diferente. Uma coisa é receita garantida e outra coisa é receita planejada, vamos colocar assim, né? Então, primeiro ponto é você fazer essa separação. Segundo, é você criar um cenário base conservador. Então, quando você for tomar qualquer decisão financeira que seja muito relevante para o seu negócio, então é uma contratação, é um investimento, é um novo espaço, você tem que se fazer uma seguinte pergunta, né? Será que eu consigo bancar isso com o que já está garantido? Se a sua resposta for não, você ainda não está pronto para tomar essa decisão ainda. E é muito simples, né? É não vou investir nisso.
E por fim, a terceira. A terceira é você provisionar aquilo que é incerto. Então, se você tem uma despesa que você acha que ela pode acontecer, mas você não tem uma certeza sobre isso, então pode ser uma rescisão, pode ser um imposto, pode ser uma manutenção ali no computador, você precisa colocar ela no seu fluxo de caixa e você coloca ela como se ela fosse realmente acontecer. Não fique esperando a despesa chegar para aí ela te surpreender. Então, é muito simples, né? Você, para fazer isso, não vai precisar de um software caro, você precisa basicamente de disciplina e parar de gerenciar suas coisas pelo melhor cenário possível. Se você chegou até aqui ou você conhece alguma pessoa aí que se adapte, né, ou que pense somente dentro do melhor cenário possível, eu tenho certeza que esse vídeo pode ajudá-lo, né, uma decisão, eu tenho certeza que você já tenha tomado, né, às vezes alguma decisão baseada no melhor cenário possível, então fala aí nos comentários, compartilhe um pouco com a gente um pouco mais dessas decisões. Não deixa de se inscrever aqui no canal da Grimp, deixar o like pra gente, que isso ajuda muito no crescimento do canal. E se você quer mais conteúdo sobre finanças, sobre empreendedorismo, não deixa de assistir outros vídeos do canal, que eu tenho certeza que os conteúdos aqui podem te ajudar bastante. É isso, e até o próximo. Valeu!